Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que se pode esperar de mudanças para o EAD em 2025. Quais são as probabilidades aí de mudanças feitas pela Associação Brasileira da Educação à Distância. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, sobre essas considerações, sobre essas informações que eu vou trazer no vídeo de hoje. Antes de começar, eu quero pedir para que, se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, clicando no botão inscrever-se que fica logo abaixo aqui do canal, para receber mais vídeos como esse, para fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Se você gostar desse vídeo, clique em curtir, em gostar, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho por aqui. Então, bora lá conversar sobre o que a gente pode esperar de mudança para o EAD em 2025. Bom, pessoal, recentemente foi divulgado pela ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, uma discussão que durou mais de uma hora aí, por meio de um vídeo, uma discussão sobre probabilidades de mudança na educação à distância em 2025, de acordo com o acatamento, do marco regulatório de 10 de março de 2025. Então, essa discussão levantou alguns pontos, algumas possibilidades de mudança, algumas coisas que se espera ser mudado no EAD em 2025, mas já adianto que é uma probabilidade, são possíveis alterações. No vídeo, o próprio organizador, um dos próprios organizadores, que foi o David, da Associação Brasileira de Educação à Distância, ele comenta que nós não temos bola de cristal para saber o que realmente será mudado, o que realmente vai ser colocado nesse marco regulatório do dia 10 de março de 2025. Então eles estão prevendo, são possibilidades, coisas que podem vir a acontecer, e são esses pontos que eu vou abordar no vídeo de hoje. O primeiro ponto, que é o crucial e o mais importante, é acatar o marco regulatório do dia 10 de março de 2025. Ele vai ser estabelecido, e nesse marco regulatório existem algumas coisas aí que a associação está prevendo que aconteça. Vamos considerar esses pontos a partir de agora. Bom, antes de falar sobre o primeiro ponto abordado nessa discussão da Associação Brasileira de Educação à Distância, eu quero dizer que esse vídeo é a parte 1 deste conteúdo, porque o que foi abordado durante a discussão ali, disponibilizada para quem quiser consultar, foi muito longo, teve muita coisa, então não vai dar para trazer tudo aqui de uma forma tão enxuta nesse vídeo. Então a parte 1, se você gostar desse vídeo e quiser a parte 2, é só comentar aqui que você deseja saber mais sobre as possíveis mudanças para o EAD no próximo ano. Bom, a primeira coisa abordada foi a atuação dos professores. Eles estão prevendo que a atuação dos professores e mediadores sejam mais valorizada, seja mais ativa, que essa atuação dos professores mude um pouco na educação à distância, que ela ocorra de uma forma da qual ela não está ocorrendo, que é mais próxima do aluno, mais próxima do acadêmico. E aí, por meio dessa aproximação e dessa mudança na atuação dos professores, eles também querem que aconteça a aproximação maior entre o professor e o aluno, tá? E aí, eu quero fazer uma observação aqui do que foi discutido, foi colocado dessa forma, nessa discussão que durou mais de uma hora, sobre as possíveis mudanças, que nesse sentido de, estamos prevendo que vai mudar a atuação dos professores pro EAD em 2025. Eles estão fazendo um pequeno retrocesso, se isso realmente acontecer, na minha visão. Posso estar sendo leiga, eu não sei como isso vai ocorrer, mas existe um pequeno retrocesso, principalmente da forma como foi colocado pelos organizadores dessa discussão, que o professor ele vai voltar a ser o protagonista no ensino-aprendizagem, diferente do que é empregado, do que é ensinado, do que é proposto na metodologia do EAD, onde o aluno se torna protagonista do ensino-aprendizagem e o professor atua como um mediador nesse processo, o que é muito significativo na educação à distância. Então essa mudança de atuação do professor, da forma como ele vai atuar, da forma como ele vai agir, vai trazer de novo aquela questão do passado, em que o professor acaba sendo o maior detentor do conhecimento, na minha visão, do que foi discutido.
É só um adendo aqui do que eu percebi dessa modificação da atuação dos professores, dos docentes. Então vai trazer o professor como um maior protagonista, colocando o acadêmico, o aluno ali num segundo plano novamente, né? O professor é detentor do saber e o aluno acaba absorvendo o conhecimento do professor. Pelo menos da forma como foi colocado nessa discussão, existe um retrocesso. Tive que interromper rapidinho, tava passando um carro de anúncio aqui, me desculpem. E aí, num segundo momento, eles frisaram a possibilidade, né, uma previsão de atender a necessidade de agregar valor na formação do estudante EAD. E esse agregamento de valor levantou uma série de questões, né? Como se irá agregar mais valor na formação do estudante EAD. E aí foi levantado alguns pontos a respeito disso, além dessa valorização maior do professor, de trazer ele como protagonista novamente no ensino-aprendizagem e tudo mais, essa questão de você tentar agregar mais valor na formação do estudante EAD. Alguns pontos, né? Ressignificar o papel também do polo presencial foi uma das coisas que eles abordaram dentro dessa primeira etapa da discussão. E esse ressignificamento do polo presencial, na minha visão, veio de forma positiva. A questão de agregar valor também no ensino-aprendizagem do aluno EAD também veio de forma positiva. Só me pegou um pouquinho ali a questão do protagonismo do aluno e do professor, porque foi colocado bem dessa forma na discussão, que o professor volta a ser protagonista, né? E aí eu logo imaginei o professor em cima de um tablado, né? Eu sou o detentor de todo conhecimento e você está aqui para absorver o meu conhecimento, então fique calado, não se manifeste, não interaja, enfim, mesmo no EAD isso pode acontecer de alguma forma nessas possíveis mudanças. Então só me pegou um pouquinho, me deixou um pouco incomodada. Talvez a forma como foi colocado ali inicialmente nessa discussão não tenha sido a forma correta das melhores, enfim, talvez ele possa ter sido um pouco infeliz ali na colocação dele, talvez não seja dessa forma que irá acontecer, mas vamos aguardar para ver o que estão preparando ali e o que vai acontecer a partir de 10 de março. E aí, seguindo, né, essas são as primeiras colocações, né? Ressignificar o papel do professor, aproximá-lo do aluno, ressignificar o papel do polo presencial, que eu acho muito interessante e muito válido, se isso realmente for feito de forma correta, e a necessidade de agregar valor na formação do aluno. Aí, voltando para o marco regulatório, né, aqui ele menciona naquela discussão que eles não podem prever nada, são apenas algumas possibilidades, na verdade eles não podem adivinhar, né? São algumas previsões de acordo com o que está sendo solicitado ali pelo Ministério da Educação do que pode acontecer. Então vamos partir aí para os próximos pontos abordados dentro de cada uma dessas pequenas previsões que eu citei inicialmente. Dentro dessas pequenas previsões e probabilidades, existe ainda a questão, né, da maior presencialidade do aluno no polo, ou seja, ele estar mais presente ali durante a sua formação acadêmica no polo presencial, para exercer atividades práticas mais significativas, que realmente contribuam de forma significativa com a formação dele, que aprimorem ali os conhecimentos dele de forma prática, para além das provas presenciais, ou seja, o aluno não vai mais só até o polo para fazer a prova presencial, ele teria que estar ali cumprindo com aquela porcentagem que eu comentei com vocês no vídeo anterior, em atividades práticas que serão estipuladas ali e exigidas ao longo da formação. Entretanto, todavia, até mesmo os organizadores da discussão, assim como eu já mencionei para você no vídeo anterior, todos nós achamos, eles, da Associação Brasileira de Educação à Distância, e eu, enquanto produtora de conteúdo desse assunto, um verdadeiro exagero, 50% da carga horária de um curso superior ser presencial. Vem aí descaracterizando o EAD, né, tirando toda a característica da modalidade à distância, dificultando muito para os alunos, de forma geral, tanto financeiramente, como fisicamente, emocionalmente, psicologicamente falando, acaba dificultando. Vem na contramão do que o EAD inicialmente propunha, né, que é flexibilidade e facilidade para o aluno, para o acadêmico. Então, o próprio David, que estava ministrando a discussão ali online, ele disse que na visão dele é um exagero, e na minha visão, já tinha dito no vídeo anterior e nesse vídeo, eu sou totalmente contra 50% de uma carga horária de uma formação superior ser presencial, porque realmente descaracteriza o EAD.
vem totalmente na contramão de tudo que foi feito até hoje e vai gerar muita desistência. Eu acredito que vai gerar muita desistência, muito desestímulo, desmotivação para os alunos. Realmente quem ficar é porque tá ali focado e aceitou essa mudança, tá? É uma coisa que infelizmente pode acontecer, tá? Ainda assim é uma probabilidade porque nada foi iniciado ainda, tem todo um decreto e tudo mais, mas a mais possível de acontecer é essa questão da presencialidade maior nos polos pelos alunos, tá? Outro ponto abordado é em relação às licenciaturas que estão sendo as mais atingidas na formação EAD, né? Essa questão da licenciatura tem sido muito discutida. O ministro da Educação atual do nosso governo, ele acredita que a formação de professores pelo EAD tá sendo muito prejudicial, né, pro nosso país, da forma como tá sendo feita. Já comentei no vídeo anterior e cito aqui novamente, saliento aqui novamente a minha visão sobre isso. Eu acredito que o EAD tá sendo um bode expiatório para outras coisas. Não posso entrar em discussões políticas por aqui, cada um acredita numa coisa, mas querer culpar uma modalidade de ensino da qual foi tão benéfica e que existe falha sim, porque foi mal administrada, mal coordenada, mal organizada, mal monitorada, enfim, existe falhas, assim como existe muitas falhas no presencial, né? E a situação da nossa educação do país, ela é problemática, não é de hoje, né? Desde muitos anos atrás, enfim, não vou me estender muito nesse assunto, mas ele acredita que o EAD é uma grande problemática na formação de professores para licenciaturas. Então, aqui se falou muito da valorização das práticas presenciais para desmistificar um pouco o pensamento de que só algumas áreas precisam disso. E aí o que acontece aqui, né? O que eles estão querendo dizer que essa valorização das práticas presenciais. Volto para os 50% presencial da carga horária, que pode vir aí com tudo a partir do 10 de março. E para as licenciaturas, isso muito forte empregado ali em atividades práticas presenciais nos polos de apoio presencial. Por quê? Porque eles acreditam que é uma área da qual se banalizou a educação, né? E eu falei muito disso no vídeo anterior, que a educação ficou banalizada em alguns sentidos, eu acredito que eu tenha sido clara, só que a banalização da educação à distância na licenciatura, ela não ocorreu por conta da falta de prática presencial, e sim pela liberdade que se deu às instituições durante a pandemia. E isso continuou ali, logo depois que começou a se normalizar, continuou por muito tempo, né? Já tem 6 anos que isso tem acontecido desde o começo da pandemia. Essa liberdade do governo e do MEC que foi dada às instituições é que banalizou o ensino da licenciatura. E não a falta de prática, porque muitas instituições como a Unicesumar, por exemplo, ela exigia a carga horária bem elevada, inclusive, dos estágios. Compartilhei toda a minha experiência de estágio desgastante com vocês aqui. Mesmo não estando dentro de uma sala de aula, eu tive que cumprir de forma online por conta da pandemia, mas muitas pessoas logo em seguida pegaram os estágios presenciais de forma desgastante, prática mesmo, exerceram a prática da docência em sala de aula firmemente, e outras instituições, o Ninter, o Uniaselv, o Nopar, todas elas com carga horária de estágio presencial para as licenciaturas. Então, para mim, Michele, enquanto produtora de conteúdo para vocês, essa mudança de presencialidade maior em polo, valorização das práticas presenciais para licenciatura de forma mais acirrada, como eles querem, para mim não cabe, não tá cabendo, não consegui ainda assimilar a lógica disso, tá? É pro bem? Eles estão dizendo que é pro bem. Essas mudanças todas que eu vou citar aqui até agora e que eu vou citar a partir de agora nesse vídeo, é pro bem, só que na teoria ocorre tudo muito lindo, tudo muito bonito, funciona tudo muito legal. Na prática, quem sente, quem sofre é quem tá do outro lado, o acadêmico, eu, você, o aluno que tem interesse em fazer uma segunda graduação, que é o meu caso, que tem interesse em fazer mais uma pós-EAD, que é o meu caso. Cumprir essa carga horária vai valer a pena? Vai, se ele estiver disposto a abraçar essas mudanças. Falei disso também no vídeo anterior. Agora, se você realmente está procurando EAD porque você acreditou que por meio do EAD você
você conseguiria um diploma fácil, então não é pra você mesmo, tá? Bom, vamos pro próximo take aí, continuando com o que foi abordado pela Associação Brasileira de Educação à Distância sobre as possibilidades de mudança pro EAD. Esse vídeo é um vídeo muito sério, é um vídeo em que eu quero tentar trazer pra vocês de uma forma muito lúcida e muito clara a minha visão, de forma respeitosa. Eu respeito a visão de todo mundo, tem muita gente que concorda com a alteração, mas muitos de vocês têm me questionado e me reclamado muito aqui no canal, preocupados, tá, sobre o que vai acontecer, e infelizmente são probabilidades, nós não temos certeza de nada ainda, só teremos certeza a partir de março de 2025. Então bora lá seguir com o que foi discutido nessas previsões feitas pela associação. Bom, nessa discussão ainda acredita-se que o marco regulatório promete a maior aproximação entre professor e aluno por meio tanto dessa presencialidade no polo, por meio de teleconferências no polo, obrigatórias para com o aluno, para com o professor. E esse marco regulatório promete essa proximidade com o intuito ainda de agregar valor, e aqui nós estamos falando de valor mesmo. O que eles discutiram aqui foi que atualmente, né, foi mencionado que instituições têm cobrado muito pouco no EAD e sucessivamente, né, os valores, além de terem despencado nessa banalização da educação à distância, além desses valores terem despencado, o que está sendo entregue é uma disseminação de uma educação à distância sem qualidade, sem monitoria, sem respaldo e, diante disso, entregando também muito pouco, né? Eles cobram muito pouco, tem instituições cobrando menos de R$100 por mês em uma formação superior de 4, 5 anos, certo? E entregando muito pouco para o aluno. Só que o David, que ministrou essa discussão, né, que coordenou essa discussão, ele fez uma observação interessante. Muitas das pessoas são carentes de ensino, vieram carentes de uma formação defasada da educação base, né, da nossa educação, da nossa formação base nas escolas, e essa defasagem faz com que o aluno, o futuro acadêmico, por uma mensalidade baixíssima, aceite a entrega de um conteúdo baixo em qualidade, baixo em monitoria, em respaldo, em prática e etc. Então a discussão se respaldou aí por alguns minutos, né? Aqui eles falam que isso rebaixa os níveis, e rebaixa mesmo os níveis da educação à distância. É uma das coisas que eles estão prevendo mudança, né? Quando eu falo de valor, agregar valor, é valor financeiro. Através das mudanças que eles vão fazer, o valor vai acabar subindo um pouco. Mas, como eu disse pra vocês no vídeo passado, vai subir? Vai subir o valor do EAD. Isso é uma coisa prevista já. É uma probabilidade muito grande de acontecer devido às mudanças que eles querem fazer. Se você precisa investir em estrutura nos polos, uma estrutura maior para receber os alunos mais vezes ali por semana durante a formação superior, se você precisa investir no tempo do professor para ele ter teleconferências nos polos com os alunos, se você precisa investir em mais material, em mais funcionário para polo, em mais tecnologia para que isso funcione de uma forma legal para o acadêmico, isso tudo é investimento. E isso vai sair do bolso de alguém. De quem? Do acadêmico. É onde eu entro com aquele questionamento. É necessário? Porque para você sair da sua casa para ir num polo, para ter uma teleconferência, você fica na tua casa, abre o teu computador, a revolta da pessoa. Eu tô revoltada nessa parte do vídeo, gente, desculpa, não tem como abordar esse assunto sem ficar nervosa com algumas coisas, mas é mais fácil você ficar na sua casa, abrir o seu computador e fazer a teleconferência de prática de ensino na sua casa. Isso não vai impossibilitar de você fazer a prática, é ao vivo. Tem que acontecer. Se você não fizer aquilo, você não adquire a nota. Se você não fizer aquilo, você não passa na disciplina. Se você não fizer aquilo, você não atinge a média. E aí você não pega o diploma. Aquilo vai acontecer. Tem que acontecer para quem quer a formação. Então por que ele tem que se deslocar até o polo para uma teleconferência? É um questionamento. E foi abordado aqui como uma possível mudança. Mas seguindo, né? Eles falaram que os valores estão acessíveis, e esses valores acessíveis são de suma importância para a sociedade. A questão é que ficou tão acessível que a instituição também se deu ao direito de entregar um conteúdo esdrúxulo, um conteúdo raso para aquele acadêmico. E aí ele tá saindo daquela formação com conteúdo raso, com coisas faltando ali para ele, coisas importantes que vão fazer falta no mercado de trabalho enquanto profissional. Até aí eu concordo.
Eu concordo que precisa existir essa melhoria, que precisa existir o investimento em melhorias para a educação à distância, para que esse acadêmico não saia com uma formação rasa. Eu concordo plenamente, eu acho isso muito bonito na teoria. Na prática é outra coisa. Na prática vai atingir quem? O acadêmico, falo novamente para vocês. Existem inúmeras maneiras de se melhorar a educação, as metodologias de ensino da educação à distância, sem que o aluno precise comparecer 50% presencial em um polo, ok? Bom, e aí só finalizando essa parte da banalização, se foi citado ainda nessa discussão da Associação Brasileira de Educação à Distância que quando você rebaixa muito os valores de uma mensalidade, falta dinheiro, porque você tá rebaixando os valores para você ter mais alunos, você vai lucrar de alguma forma, mas vai faltar dinheiro para o mais importante, que é o investimento no que você vai ofertar para esse aluno. Investimento em mentoria, em monitoria, em a falta de acompanhamento, né? Porque aí você não vai conseguir pagar pessoas, funcionários, pessoas qualificadas para acompanhar esses acadêmicos. Investimento, vai faltar investimento na questão das atividades práticas. Então, para que tudo isso se solucione, é necessário que cobre-se de alguém um valor um pouco mais alto. Eu entendo que essa parte financeira é um tanto complexa, é um pouco mais difícil da gente absorver porque sai do nosso bolso. E eu sei que as instituições precisam de alguma forma manter a qualidade do que é ofertado para nós. Porém, a gente precisa pensar sobre as possibilidades, né? As formas, as maneiras de como isso pode ser feito sem prejudicar tanto quem tá aqui do outro lado, né? Que é o consumidor, o futuro estudante, o futuro acadêmico daquela instituição. Bom, e aí seguindo, eles falaram um pouco sobre ainda essa questão das práticas, né? E da banalização, tanto da banalização das metodologias como dos valores. E aí estabeleceu a partir daí as mudanças exigidas para agregar os valores no EAD, né? O que seria preciso quando pensamos na qualidade do ensino-aprendizagem foi abordada a aplicação das metodologias ainda mais ativas. O que são metodologias mais ativas? Aquelas que fazem você praticar o que você está estudando. Aquelas metodologias que faz você colocar a mão na massa, para você provar para si mesmo e para quem tá te avaliando que você aprendeu aquele conteúdo, tá? Então, isso vai ser feito no polo presencial, essas metodologias mais ativas. Sugeriu-se também a aplicação das salas invertidas, né? Que eu acredito que isso também poderia ter sido, pode ser feita, né? Pode ser feito com o aluno em casa, essa questão da sala invertida, ele não precisaria necessariamente ir para o polo para aplicar a metodologia da sala invertida. Poderia-se ter uma aula ao vivo, né, por teleconferência com os professores ali, com o grupo de alunos daquela turma. Poderia ter se colocado a problemática para a turma e aí na próxima aula por teleconferência, ao vivo, os alunos traziam o que eles encontraram sobre aquilo. Tudo bem. Uma aula invertida. Sala de aula invertida é isso. Você coloca uma problemática, o aluno vai, ou então o aluno já traz a problemática para a primeira aula e depois vai fica um bate-bola, né? O professor faz a explanação, ele volta com aquela problema. É isso que é sala de aula invertida, tá? No básico aqui, falando de forma bem simples para vocês entenderem. Poderia ser feita de uma maneira em que o aluno não precisaria estar necessariamente no polo, tá? E seguindo aqui, eles comentaram ainda nessa reunião de uma hora e pouco sobre a aplicação dessas metodologias e da PBL, tá? A PBL é uma aprendizagem baseada em projetos e problemas. E aí eu quero fazer uma observação aqui para vocês. O que é aprendizagem baseado em projetos e problemas? É você dar uma atividade para aquele aluno. Você coloca ali um enunciado, é uma problemática, o aluno vai desenvolver um projeto para solucionar aquilo. E veja bem, você que é acadêmico, Uninter, Uniaselv, Unicesumar, eu tenho certeza que em algum momento durante essa formação você já fez um projeto desse. Eu na Unicesumar, todo ano fazia um projeto que é baseado na PBL, que é um problema. É um projeto que eu tenho que resolver um problema, eu tenho que trazer uma solução para aquilo. Eu fiz isso durante quase toda a minha formação, eu só não fiz isso no último ano, que era o ano de estágio.
mas durante quase toda a minha formação eu estava desenvolvendo um projetinho para solucionar um problema. Você acha mesmo que essa é uma grande... É uma probabilidade de mudança? É, mas vocês acham mesmo, comentem aqui embaixo, vocês acham mesmo que isso é uma grande ressignificação da educação à distância? E necessariamente você tem que estar em sala de aula para poder desenvolver essa PBL? Reflitam, só reflitam e conversem comigo aqui nos comentários de forma educada, polida, respeitando um ao outro, sem briga, tá? Por favor, porque todo mundo tem direito a ter a sua opinião sobre esse assunto. Mas, na minha visão, também poderia ser feito à distância, de acordo com o que já estava sendo feito, né? Com as exigências dos projetos que já existiam, ok? Vamos seguindo. E aí, comentei com vocês que eu já vi isso, né? E, infelizmente, a grande massa das instituições de ensino à distância não trabalham dessa forma. Foi colocado ali. E, realmente, nós conhecemos algumas instituições grandes que trabalham com um comprometimento muito grande com a formação do seu acadêmico e ainda assim possuem problemas grandes a serem resolvidos, mas tem uma grande massa de instituições menores que não trabalham e não estão preocupados, não estão comprometidos com a qualidade do que está ensinando para aquele aluno, tá? Essa falta de comprometimento é o que está gerando isso aqui. Pelo menos é nisso que eles estão se baseando para poder fazer essas alterações, tá? Por exemplo, existem instituições de ensino que nunca aplicaram uma PBL numa formação superior de 5 anos, 4, 5 anos. Por exemplo, numa faculdade de pedagogia, você precisa desenvolver inúmeros projetos. Me conta aqui, se você é estudante de pedagogia, quantos projetos você já fez até agora, ou se você já se formou recentemente. Enfim, se você conhece alguém que se formou, quantos projetos essa pessoa, enquanto estudante, para resolver problemas sociais, educacionais, pedagógicos, quantos projetos essa pessoa não teve que desenvolver durante a faculdade? Comenta aqui embaixo. Existem inúmeras instituições que nunca aplicaram uma PBL em um curso, por exemplo, de pedagogia, que é um dos cursos que mais tem projetos para solucionar problemas. Certo? E essas atividades avaliativas, vocês falam assim, gente, por que eu tenho que fazer isso? Porque é por meio dessa atividade que você vai aprender a solucionar alguma coisa que está por vir ali enquanto você estiver exercendo a sua função no mercado de trabalho. É por meio dela que você vai adquirir a prática. Eu fiz isso na faculdade, eu acho que eu vou usar essa mesma ideia aqui para resolver essa questão na escola. Eu fiz isso na faculdade, eu acho que eu vou usar isso agora nesse trabalho com a minha turma, que é a turma que eu tô lecionando agora, tá? Pensando nas licenciaturas. Mas vamos supor que fosse um curso de administração. Nossa, eu fiz isso na faculdade e o chefe pediu uma coisa muito parecida. Dá pra mim me basear nesse projeto que eu fiz na faculdade pra ver se ele gosta? Entende onde eu quero chegar? É extremamente importante existir essas coisas durante a sua formação. É o que vai tornar a sua formação significativa, mas ela necessariamente tem que ser feita de forma presencial? Fica o questionamento. Fica o questionamento aqui mais uma vez para vocês. Descaracteriza o EAD. Essas questões de você querer obrigar o aluno a estar ali para executar esse 50% presencial, descaracteriza a modalidade de ensino à distância. Mas seguindo aqui, então, eu até rasurei aqui o texto que eu estou me baseando para conversar com vocês. Existe uma coisa muito importante na discussão da ABED, né, da Associação Brasileira de Educação à Distância, e eles trouxeram que justamente esse questionamento, essa reflexão de que tem inúmeras formas de aplicar as metodologias ativas à distância, certo? Porém, conforme as exigências novas do marco regulatório, agora terão que ser trabalhadas dessa maneira presencial também. Então você vai fazer à distância, mas você também vai precisar fazer de forma presencial. Outro ponto que eu preciso salientar aqui para vocês, que foi discutido pela associação, é que o exagero, né? Os próprios coordenadores ali da discussão acham um exagero esse 50%, já comentei isso anteriormente. E o intuito desse vídeo aqui, eu quero deixar bem claro, é deixar vocês a par de todas essas previsões que estão por vir, tá? Então vamos recapitular. Acatar
o marco regulatório do dia 10 de março de 2025 é a primeira previsão. Assim que ele sair, todas as instituições precisam acatar isso, todas as pessoas envolvidas, os órgãos envolvidos têm que acatar isso, o MEC, a Associação Brasileira de EAD e etc, né? A valorização e o protagonismo do professor é uma previsão de mudança, ele se tornar protagonista novamente no ensino-aprendizagem, enfim, em relação a todo o processo de ensino-aprendizagem. E aí, por meio disso, valorizar mais o professor, ou seja, ele vai trabalhar mais e vai ganhar mais, tá? Essa é a valorização maior aí do professor. É uma previsão, a aproximação do professor e do acadêmico de uma forma mais significativa, que realmente aconteça de forma efetiva, e a ressignificação dos polos. Na ressignificação dos polos, eu vou deixar para falar no próximo vídeo, porque é um assunto que existem inúmeros pontos ali dentro da ressignificação dos polos, mas só para adiantar para vocês o que seria a ressignificação dos polos presenciais. Trazer essa estrutura melhor ali é uma previsão, melhorar essas estruturas desses polos para que essas outras coisas aconteçam, né? A presencialidade maior do aluno, as teleconferências, a aproximação do aluno com o professor, enfim. E aí é onde também entra a questão financeira, porque ressignificar os polos significa o quê? Investimento. Investimento em estrutura, investimento em tecnologia e investimento em pessoal, funcionário. Tudo isso será repassado para quem? Novamente, saliento, para o acadêmico. Isso é bom? Não. Não no sentido de que se o EAD é uma modalidade flexível, uma modalidade financeiramente mais acessível, não significa que ela vai deixar de ser, mas vai ter esse aumento. Então não é bom. Na minha visão não é bom, tá? Eu tô me colocando no lugar de vocês. Estou aqui de coração aberto, mas se você tiver uma outra visão dessa questão, pode explanar aqui nos comentários para eu tentar entender melhor, porque às vezes você falando a sua maneira de ver e junto com a minha maneira de ver, a gente consegue fazer um combinado interessante para tentar aceitar e entender o porquê dessas modificações tão drásticas, né? As melhorias, elas são sempre bem-vindas, como eu disse para vocês no início do vídeo. Mudança e melhoria faz parte do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, elas são necessárias, mas algumas vão ser boas e outras nem tanto, certo? Outras nem tanto. Então, seguindo aí, eu acho que eu falei tudo que eu podia falar nesse vídeo, porque se eu continuar falando aqui principalmente sobre a ressignificação dos polos, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas tenham em mente que essas previsões vão acontecer, aconteceram essas previsões dessas possíveis mudanças, disso que eu falei pra vocês, recapitulei com vocês o que eles estão prevendo que mude. Eu não achei nada extraordinário, eu não achei, na minha visão, eu não vi assim, nada assim, nossa, então agora entendi. Tá, então vai valer a pena. Não vi, porque, por exemplo, a aproximação entre aluno e professor, isso pode ser feito de inúmeras maneiras à distância. Tornar o papel do professor uma coisa mais valorizada, né? Ele ser mais protagonismo, ele ter mais protagonismo no ensino-aprendizagem. Também pode, apesar de não concordar com a forma como foi colocado, se realmente acontecer da forma como foi colocado, não é legal, mas se for realmente uma questão para valorizar o trabalho do docente, também pode acontecer à distância, né? Pode se melhorar, pode se valorizar mais. Ressignificar o papel dos polos, gente, é o mínimo. É o mínimo, entende que essas previsões feitas é mais do mesmo? Porque, por exemplo, você trazer mais qualidade para o polo, mais tecnologia, mais acesso para os alunos, para quem quiser ter esse acesso no polo, né? Biblioteca, computador, mais proximidade com os funcionários, um atendimento mais humanizado, né? Eles falaram muito, esqueci de mencionar isso, sobre atendimento humanizado no polo. Na verdade, eu não esqueci, é pro próximo vídeo, né? Humanização do atendimento no polo. Isso tudo é o mínimo, já deveria estar acontecendo, é o que eu falo pra vocês. Na minha visão, assim, de forma geral, estão usando o EAD pra justificar uma coisa injustificável, que é a falha na nossa educação, estão querendo culpar a modalidade de ensino sobre décadas de falhas na educação, estão querendo fazer essas modificações, essas alterações, são previsões, nós não sabemos ainda exatamente o que vai ocorrer, não conseguimos compreender ainda os motivos reais dessas modificações, mas pode ter certeza que existem
outras coisas por trás disso que nós nunca vamos ter conhecimento, tá? Então, assim, são reflexões. Tudo isso que foi citado como possibilidade de mudança pro EAD em 2025 é lindo, é maravilhoso, é muito bonito. A maioria das coisas ali realmente fazem sentido e se forem aplicadas de forma correta, ética, né, e do jeito certo, vai funcionar legal. Só que, por outro lado, na prática, algumas outras coisas dessas que estão prevendo não são legais, não tá legal, gente. Não dá pra eu vir aqui no vídeo e tampar o sol com a peneira. Não adianta, a grande maioria de vocês vai falar pra mim que não concorda. E aí é onde eu quero chegar. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você achou isso realmente algo que vai ressignificar a educação à distância, o ensino à distância, que vai mudar de alguma forma positiva. Se você acha que sim, algumas coisas fazem sentido, outras não vão fazer sentido, assim como eu acho, né? Essa melhoria nas metodologias de ensino, elas podem ser feitas à distância e com muito mais qualidade. Teleconferência para aproximar professor de aluno pode ser feita da casa do aluno e com qualidade, porque entende onde eu quero chegar? Dá pra fazer, eles mesmos citaram, né? Dá pra fazer, gente. É que as pessoas não querem, elas querem fazer do jeito delas. E o jeito delas, às vezes, não é bom pra todo mundo. Vai ser bom pra alguns, mas não vai ser bom pra todo mundo, né? E o legal, o interessante seria ser bom pra todo mundo, né? Porque o EAD, ele veio aí pra ajudar, pra facilitar, pra dar acesso. Já falei sobre isso aqui no canal com vocês, eu falo sobre isso direto. Enfim, esse foi o primeiro vídeo sobre esse assunto. Se você quiser mais um vídeo falando sobre a ressignificação dos polos, o que eles abordaram ali, que pode ser feito de ressignificação dos polos, das mudanças, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar pra vocês a respeito desse assunto. Se vocês gostaram desse vídeo, curta muito, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas, o que me motiva a trazer mais conteúdos para vocês. Foi uma explanação das previsões de mudança para o EAD em 2025, nada está definido dessas coisas que eu citei aqui, são questões que eles acham que vai acontecer, ok? Pode ser que seja totalmente diferente, ou parecido, ou igual, a gente vai ter que acompanhar as próximas tomadas de decisões aí do governo e do Ministério da Educação pra gente ter certeza do que vai acontecer, do que vem aí nesse marco regulatório. Mas pode ter certeza que a gente vai ficar sabendo de como vai ser. Essa questão da presencialidade no polo já é uma coisa assim praticamente certa, né? Praticamente certa. Mas como eu disse pra vocês, toda mudança de governo muda a economia, muda a educação, muda a saúde. Pode ser que isso ocorra agora e futuramente isso se dissolva, tá? É uma possibilidade. Fica aí uma reflexão também pra vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram desse conteúdo. É um conteúdo mais sério, não tem como abordar isso aqui sorrindo o tempo todo, porque causa certa revolta algumas coisas do que eu vi, do que eu soube, do que eu li. Traz uma certa indignação, porque eu sou estudante EAD e eu sou pobre e eu sei o quanto é difícil a gente aceitar essas alterações tão drásticas. São necessárias para quem quer realmente fazer? Vai ser necessário aceitar. Infelizmente a gente não tem pra onde correr. Ainda é benéfico, ainda vale a pena o EAD? Vale a pena, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e no card. Por quê? Porque eu abordei algumas coisas que fazem sentido ainda, mesmo com essas alterações que possam acontecer, tá? Então ainda vai valer a pena, apesar de todas essas mudanças. E vocês precisam, volto a dizer, refletir que o EAD não é sinônimo de facilidade, não é sinônimo de que eu não vou estudar, não é sinônimo de que eu não vou me dedicar. É totalmente ao contrário. O EAD, assim como o presencial, eu vou ter dificuldade, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar, porque senão não faz sentido. Fazer algo por fazer, você tá sendo uma pessoa de caráter duvidoso, né? Também não sou ninguém pra julgar, mas eu comentei sobre isso no canal, no vídeo passado, né? Existem pessoas que utilizam o EAD
dessa forma, né? De uma forma da qual elas não querem estudar, elas não querem se dedicar. Enfim, cada um sabe o que tem dentro de si, tá, gente? O intuito do vídeo era informar vocês, o intuito do vídeo era trazer essas informações explanadas pela Associação Brasileira de Educação à Distância, dessas probabilidades, previsões de mudança. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um grande beijo e até lá!